inflação, desabastecimento de combustível, greves e protestos com mais de 140 mil pessoas. As coisas estão ficando caóticas na França e a economia está desmoronando completamente. Infelizmente, o país está caminhando para entrar numa profunda recessão. Se já não bastasse a crise energética que está aumentando consideravelmente o preço das contas de energia e da comida, agora outras duas situações estão agravando ainda mais a delicada situação da França. A França é conhecida por ser um país maravilhoso, povo super educado, onde tudo funciona perfeitamente. Mas ultimamente as coisas estão ficando muito desgovernadas por lá. Os postos de gasolina já não têm mais combustível para abastecer os automóveis. 1/3 dos postos estão sofrendo com desabastecimento de gasolina e diesel. E a população francesa está enfrentando filas e mais filas para encher o tanque dos seus carros. Além disso, os transportes públicos também estão parados, causando enormes problemas para os franceses chegarem ao trabalho. Inclusive, uma francesa relatou que antes demorava 1h30 para chegar no trabalho, e agora está demorando mais de 3 horas. Outro francês também relatou que está saindo de casa 2 horas antes para evitar chegar atrasado no serviço, por causa da falta de transporte público. E para piorar ainda mais, todo esse caos na França ainda tem a cereja do bolo. Um protesto que reuniu mais de 140 mil pessoas nas ruas de Paris, segundo os organizadores. Pois é, as pessoas estão realmente muito revoltadas com a situação econômica do país. Mas afinal, o que levou a França a chegar nesse nível tão crítico? Por que a economia da França está desmoronando? É o que você vai descobrir nesse vídeo. A raiz de todo esse problema que está acontecendo é a inflação altíssima que os franceses estão experimentando por lá, poucas vezes visto na história do país. Para você ter ideia do problema, vamos fazer uma comparação rápida. Antes da guerra na Ucrânia, a França estava com a inflação bem controlada e bateu 1,6% no final de 2021. Entretanto, após o conflito, a inflação está batendo incríveis 5,6% no mês de setembro. Quem é brasileiro, assim como eu, pode até estar achando pouco, porque experimentamos inflação alta com bastante frequência ao longo da nossa história. Mas a verdade é que os europeus, de forma geral, não estão acostumados com esse nível. A última vez que a inflação atingiu esse nível na França foi em 1985, há 37 anos atrás. E como você já deve saber, a inflação é um mal que aumenta o custo de vida das pessoas, corroendo o poder de compra da população. E isso está trazendo uma imensa insatisfação para uma parcela da população francesa, que estão absolutamente revoltados com a situação econômica que o país se encontra. Toda essa onda de caos na França começou quando os sindicatos pediram um aumento de 10% no salário, mas a empresa não aceitou e resolveu aumentar em 7%. Aí o pessoal do sindicato não gostou nada disso e resolveram decretar uma greve que paralisou completamente as refinarias de petróleo, gerando um enorme caos na França. Paralisar as refinarias de petróleo é uma decisão que atrapalha muito o funcionamento de um país. Porque pensa só, a gente precisa de gasolina e diesel para quase tudo na vida. A comida não chega do nada nos mercados. Ela é transportada através de um caminhão que é movido a combustível. Outra coisa, como a maioria das pessoas chegam no trabalho? Usando um transporte público ou carro, que também precisa de combustível produzido nas refinarias. A greve das refinarias se espalhou e agora outros setores aderiram aos protestos. Dentre eles, o que mais merece destaque é o setor de transporte. A paralisação dos meios de transporte, especialmente dos trens e dos ônibus regionais, está fazendo a população sofrer inúmeras interrupções nas viagens. Mas o mais curioso disso é que os franceses estão sofrendo bem menos do que os seus vizinhos na Europa. A Alemanha, por exemplo, registrou uma inflação de 10%, um número bem mais alto quando comparado aos 5,6% da França. A insatisfação dos franceses realmente está bastante nítida. Isso está sendo um grande problema para o governo da França, especialmente para o presidente Emmanuel Macron, que tem sofrido com a baixa popularidade do seu governo. Uma pesquisa apontou que 82% dos franceses acreditam que Macron não está fazendo o suficiente para combater a alta dos preços. Pois é, a situação de Macron não está nada fácil.
e agora está precisando equilibrar os pratos para manter o controle do seu mandato. A inflação que está acontecendo não só na França, mas na Europa inteira tem um motivo: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Acontece que a Europa é muito dependente do gás natural da Rússia para gerar energia, e o presidente Vladimir Putin praticamente fechou as torneiras dos gasodutos, deixando os europeus e os franceses sem uma fonte de energia super importante. A consequência disso é a escassez de energia elétrica, que pode deixar a França totalmente no escuro. É claro que isso gerou um aumento considerável nas contas de energia dos franceses. Mas não é somente os lares que estão sofrendo com isso, mas também as indústrias, que precisam de energia para fabricar as coisas. E isso acaba tornando não só a conta de luz mais cara, mas os produtos também. Até que a França está sofrendo menos que os outros países da Europa, porque é menos dependente do gás natural russo do que eles. Na verdade, a principal fonte de energia que gera eletricidade por lá são as usinas nucleares. O problema é que a energia nuclear não está sendo suficiente para abastecer o país de forma adequada. E o problema da falta de energia elétrica se torna ainda mais acentuado no inverno, quando a demanda por eletricidade se torna maior. Várias medidas estão sendo adotadas pela França para evitar que o país sofra apagões. O governo vem incentivando o home office durante o inverno para reduzir o consumo de energia nos prédios públicos e limitar os deslocamentos. Além disso, uma outra medida anunciada foi reduzir a temperatura das piscinas. E nem mesmo a famosa Torre Eiffel conseguiu escapar. Para racionar energia, a torre está apagando suas luzes 1 hora mais cedo do que o habitual. Será que isso realmente vai ser efetivo para não deixar a França na escuridão? Só o futuro dirá. Pois é, a situação na França está muito complicada e sua economia está desmoronando. E você, acha que os franceses ainda vão demorar para sair dessa situação tão caótica? Responde aí nos comentários. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.